A nossa convidada de hoje da Sessão TV Atende é a dentista Adriana Pinto. Adriana, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, João. Adriana, muitas pessoas escutam falar sobre bruxismo e isso está ligado à área odontológica? Totalmente, João. Muitas vezes o paciente acaba, o primeiro atendimento sendo médico, mas os médicos acabam nos reencaminhando, porque o bruxismo, ele é uma atividade parafuncional. O que significa isso? Normalmente, os dentes se tocam nas 24 horas, no máximo 25 a 30 minutos, que é o tempo que a gente está mastigando, tocando realmente o dente. Quando ultrapassa esse tempo, ele passa a ser parafuncional. Então, o dente começa a ter um desgaste que não é normal dele. E esse desgaste normal leva a uma sobrecarga da musculatura dos músculos mastigadores e pode levar a dor de cabeça, a dor às vezes na região do ouvido, na base do crânio, além dos desgastes dentais. Ou seja, os dentes eles não podem ficar pressionados. Sim, porque tem gente que às vezes confunde, Porque tem o bruxismo, que é o paciente apertar o dente e ranger o dente. Então, além de tocar, ele range, ele aperta e esfrega. E tem também o apertamento dental. São todos praticamente a mesma coisa, só que o ranger acaba levando a um desgaste maior, a fraturas mais intensas, mas o apertar também. E esse movimento pode acontecer tanto em criança como adulto, de dia, de noite, porque tem gente que acha que é só à noite, tá? Mas não é não. Muitos pacientes desenvolvem isso durante o dia e não percebem, sabe? Chega no final do dia, está com uma dor na nuca, está numa dor muscular, mas se ele começa a parar, quando a gente começa a conversar com o paciente e mostrar isso para ele, ele mesmo relata, fala, você sabe que eu comecei a prestar atenção depois que você falou? Realmente eu aperto os dentes durante o dia. O que provoca isso? Olha, tem vários fatores. Vamos começar aqui por uma carência nutricional, tá? Vamos falar mais de uma saúde integrativa ligada à odontologia aí. A carência de vitamina D é uma das causas que leva ao bruxismo, tá? Então, é importante avaliar muitas vezes pelo exame de sangue. Então, quer dizer que a carência de vitamina D, tanto na infância, como no adulto, como no idoso, pode levar a esse bruxismo. Fazendo um controle dessa vitamina D, muitas vezes o caso acaba melhorando ou às vezes até desaparecendo. Só que existem também os fatores emocionais, o estresse, fatores psicológicos. Tem gente que por natureza já é ansioso, Eu tenho 3 filhos, meu filho do meio é o mais ansioso. E o João Marcelo, desde bebê, ele começou a nascer os dentinhos, ele já rangia os dentes. Então, eu com a minha pequena experiência profissional, eu começava a dar mais chazinho para ele, atividade física para ele poder estar gastando a energia. E, normalmente, se você conduzir isso, às vezes precisa até um psicólogo ajudar aí, se você diminuir essa ansiedade, as coisas vão chegando no lugar. Só que, quando o paciente desenvolve um estresse, como a gente está passando agora, por uma pandemia, que é uma incerteza, que é um medo do desconhecido, ele não tem controle. Então, muitas vezes, acaba levando a um bruxismo que, se ele era moderado, ele começa a se tornar intenso e leva, muitas vezes, ao uso de medicação. Você falou da pandemia. Com a pandemia, aumentou esses casos? Com certeza. Eu comecei a observar muita fratura dental no consultório, que, a princípio, eram umas fraturas mais leves, em que era mais na parte coronária, tá? Na parte estética que a gente enxerga, que o paciente enxerga. De repente, o paciente começa a chegar com sintomas que vão além de uma fratura coronária. Ela atinge a raiz, aí tem que fazer mesmo uma extração e implante. E por que acontece isso? A gente tem 2 tipos de bruxismo. Tem o bruxismo primário e o bruxismo secundário. O bruxismo primário, ele geralmente é mais por uma força excessiva, em que você consegue controlar com uma placa, uma aplicação de toxina botulínica, tá? Atividades físicas, isso ajuda bastante, meditações. Já o bruxismo secundário, ele é decorrente, muitas vezes, de uso de medicações. Tem uma medicação que chama fluoxetina, que é muito receitada pelos médicos para pacientes que têm alguns distúrbios, como de ansiedade. E isso é necessário, porque muitos pacientes têm mesmo que entrar com essa medicação. Então, a partir do momento que ele está com essa medicação, eu não posso retirar essa medicação, porque existe um problema além do bruxismo. O bruxismo está sendo, às vezes, a consequência dessa medicação. Então, aí a gente vai controlar mesmo com placas,
com a toxina botulínica, se for o caso, ou com essas atividades que eu te citei. Mas ele não vai desaparecer. Para a saúde é uma série de consequências, Uma né? série de consequências. E acaba, muitas vezes, estourando no consultório odontológico e o paciente chega com uma expectativa achando que a gente vai conseguir sanar o problema. Só que envolve a saúde de uma maneira geral, entendeu? Então, a gente tem que estar muito interligado à saúde com o profissional, né? Com o médico, com o psicólogo, com o terapeuta, com o professor de meditação. E o próprio paciente tomar consciência disso e levar uma vida saudável, né? Ter o horário para dormir, para ter um sono mais tranquilo, para não ficar ouvindo notícias desagradáveis antes de dormir, sabe? Conduzir uma vida mais saudável. Uma vez com bruxismo, sempre? Não diria isso, porque eu já vi muitos pacientes que chegaram com bruxismo severo, com o tempo e o tratamento, ele ficou livre dessas medicações, que o médico conseguiu diminuir até o ponto de tirar, e começaram a ter consciência e levar uma vida mais saudável. Então, você consegue falar assim, aquele paciente é um paciente que eu vou continuar observando, porque se ele foi bruxista ou tem só apertamento dental, pode ser que em alguns momentos de tensão no dia, ele volte a ter aquela parafunção, mas a gente consegue amenizar. Como que é o tratamento no consultório? No consultório, a gente molda, o paciente faz uma placa biorrelaxante, que é de acetato, ela é bem macinha, não incomoda. Quando o paciente está nesse nível que é mais intenso, a gente pede para ele usar essa placa até durante o dia, porque muitas vezes ele fala, eu não aperto durante o dia. Mas a gente fala, vamos fazer uma experiência? Começa a usar durante o dia. Aí ele começa a falar, você sabe que eu estou fazendo isso? E a gente começa a observar como. Se ele volta dali uns tempos no consultório e fala, doutora, a minha placa furou. Como que ela furou? Ela só furou se você fez movimento intenso, porque senão ela não ia furar sozinha. Né? E alguns pacientes a gente entra com a toxina botulínica. A toxina botulínica é uma medicação que a gente aplica, ela é injetável, com uma agulha de insulina, então é praticamente indolor. E a gente aplica nos músculos mastigadores, que é uma masseter que fica nessa região, do temporal. E isso, a hora que ele for fazer essa força, ele não consegue apertar tanto, diminui muito a força. E isso acaba controlando. Só que a medicação tem um efeito, né? A toxina botulínica tem o tempo de ação dele. Acabou, o próprio paciente percebe. Né, que ele fala assim, como é que eu vou saber? Eu falei assim, você vai perceber a hora que você voltar a apertar. Aí o paciente liga, você tem razão. Olha, eu acho que eu voltei a apertar porque eu estava tão tranquila, a dor de cabeça voltou. Por quê? Porque o efeito da medicação acabou. Mas a gente não pode ficar dependente também da medicação. Né? Por isso que a vida saudável é importante, fundamental. O paciente ter consciência e falar, não, o que está me fazendo mal é aquele programa que eu estou assistindo à noite, eu não vou assistir mais aquele programa. Né? E atividade física, né? Que eu acho que é uma coisa que às vezes o sedentarismo pegou forte, né? A procrastinação nessa pandemia, mas a gente tem que tomar consciência da vida saudável. Né? Muitas pessoas sofrem, têm dores, dor de cabeça, dor... E nunca desconfiaram, às vezes, que é isso, né? Procuram diversos profissionais até chegar... Muitas vezes eles procuram a gente depois que passou pelo médico mesmo, porque a dor, ela começa a irradiar, tá? Então, ela começa aqui nos músculos mastigadores, mas ela irradia para o ouvido e vai para a base do crânio. Então, aí procura um otorrino, procura um neurologista, eles fazem os exames e falam, olha, aqui não tem nada, então agora é o seu dentista. Né? Aí, a hora que você vai fazer uma anamnese, só de começar a perguntar como foram os últimos dias, você já descobre que ali tem algum problema, entendeu? O tratamento é quanto tempo? Quanto tempo que a pessoa, assim, que ela vai no consultório, que ela já sente aquela melhora? Olha, depende do tratamento, né? Se for com a placa e aquele paciente falar, não, eu vou usar, e ele realmente usa, na primeira semana ele já fala que melhorou, tá? Mas, se ele não utiliza a placa fica guardada, também não adianta. Ó, já aconteceu também de pacientes que a gente indica a placa e fala assim, olha, não vou fazer porque eu não vou usar. E eu tenho tido um contato com a Michelle, a professora de yoga, e ela indicou, né, para eu passar para os pacientes e deu muito resultado. Ela faz um roll-on com óleos essenciais. Então, o paciente, na hora de dormir, ele passa esse roll-on na região aqui atrás da orelha. E aquele cheirinho, né, do óleo essencial leva a um momento de relaxamento, ele tem um sono mais tranquilo e muitos pacientes relataram que depois que começaram a usar esse roll-on, tem um sono mais leve. Eles até não vê a hora de chegar à noite porque eles parece que tomaram uma medicação, entendeu? Dá aquele soninho gostoso. Ou seja, quem tem esse problema, quem sofre, tem que procurar um profissional
buscar uma qualidade de vida melhor. Sim. É um conjunto o tratamento. É um conjunto, porque muitas vezes a gente precisa de um terapeuta. Por exemplo, a Michelle é uma terapeuta holística, mas também às vezes é necessário um psicólogo, né? Dependendo do caso. Por isso que a anamnese é o principal. A gente tem que fazer uma anamnese antes, que é ali que você vai direcionar o tratamento. Cada caso é um caso, né? Porque eu vou instalar uma placa em você, no outro eu vou instalar a placa e a toxina botulínica, que no terceiro vai ser a mesma coisa. Então a anamnese é fundamental, né? Queria agradecer a tua participação aqui, Adriana. Obrigado por contribuir ainda mais sobre esse assunto e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Começamos hoje na Sessão TV Atende com a dentista Adriana Pinto.